Qual seria a reação de cada personagem se o Luffy fosse ter um filho? O que os Chapéus de Palha fariam? O Garp, o Shanks? E claro, como o mundo de One Piece iria receber essa notícia? Meus amigos, é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E só uma coisa, pra você que tá por fora, esse vídeo aqui foi feito a pedido dos inscritos. O Blee deu a ideia e todo mundo começou a pedir o vídeo. Então já vai agradecendo aí ao Mocon Play, o Daniel que tá sempre cobrando, o Kira, o João e todo mundo que pediu esse vídeo. E o último detalhe é que nós vamos supor que a mãe dessa criança é a Hancock. Afinal, a gente fez um vídeo de como o povo de One Piece reagiria se o Luffy se casasse com ela. Então esse aqui vai funcionar meio que como uma continuação. E aí você já sabe, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou o De Souza e vamos ver como que o povo de One Piece reagiria se o sem noção do Luffy tivesse um filho. Começando com ele, claro, Roronoa, onde é que fica o bar Zoro? Quando ele descobrisse que o Luffy vai ser pai, o choque vai ser tão grande que ele vai travar por alguns segundos. Depois disso, ele pega 5 grades de saquê direto na conta da Hancock e chama o Luffy pra um canto. Ele olha pro seu capitão e fala bem na cara: Luffy, te falta responsabilidade. Você não pode mais sair se jogando no perigo como um idiota. Chega de lutas desnecessárias, porque agora existe uma criança. E tem mais, ele diz que como imediato, ele vai ser a primeira linha de defesa desse moleque, e já exige ser nomeado como padrinho, antes que o molenga do Sanji tenha a chance de pedir. Depois disso, o Zoro fica pensativo. Ele lembra de todas as vezes que quase morreu pelo Luffy, toda a dor de cabeça que o seu capitão causa, e é nesse momento que ele torce pra essa criança puxar pra mãe. Agora, quando a Nami descobrir que o Luffy vai ter um filho, ela automaticamente entende que isso muda toda a lógica do bando. Uma criança significa mais gastos, mais riscos e menos margem pra erro. Então, automaticamente, ela começa a recalcular tudo, toda a logística financeira do bando, as rotas, o tempo de viagem e, claro, a forma como o bando vai se movimentar pelo mundo. Nada mais pode ser improvisado como antes. E logo depois disso, um sentimento muito mais forte bate nela. A Nami perdeu a família cedo, ela perdeu a infância muito cedo, viveu coisas que nenhuma criança deveria viver. E aí ela decide que isso não pode se repetir. E é então que ela começa um planejamento a longo prazo. A Nami tem a brilhante ideia de criar o fundo Minha Palha, Minha Vida, onde todos os Chapéus de Palha, todos os membros da sua frota e, claro, toda a Ilha Kuja vão ter que depositar berris todo mês, sem exceção nenhuma, para garantir que essa criança fique segura caso alguma coisa aconteça com o Debiloid do seu pai. E claro, uma pequena porcentagem vai pra Nami, apenas uma taxa de administração, porque alguém precisa cuidar desse dinheiro. No fim das contas, enquanto o Luffy continua sendo o mesmo capitão inconsequente, é a Nami que começa a garantir que essa criança tem um futuro tranquilo. E chegamos no Sanji, e assim que ele descobre que o Luffy vai ter um filho, a primeira reação dele não é alegria, e sim preocupação. Imediatamente, ele decide que essa criança não pode ficar muito tempo perto do Zoro, ou ela vai crescer sem educação nenhuma. Então o Sanji já se vê como responsável. Ele vai ensinar culinária, vai ensinar postura, e principalmente, ele vai ensinar como tratar uma mulher do jeito certo. Afinal, a gente conhece muito bem os modos do Luffy. O Perna Preta decide que essa criança vai ser um verdadeiro cavalheiro. Nada de brutalidade, nada de grosseria e principalmente nada de espadas. Ela vai usar as mãos apenas pro amor. E em certo momento ele cria coragem e decide pedir pro Luffy pra ser padrinho. Ele ensaiou, se preparou e foi todo confiante falar com seu capitão. Mas antes mesmo dele terminar a frase, o Luffy solta que o Zoro já tinha pedido alguma coisa parecida e que ele acabou aceitando porque ele não sabia muito bem o que significava. E aí, meu amigo, o Sanji fica com tanto ódio que vira um Super Saiyajin. Mas mesmo sem o título, o Sanji decide uma coisa: ele vai cuidar, vai proteger e vai estar sempre por perto. E vai mostrar pro Luffy e pra Hancock que é ele quem merece ser o padrinho. E a partir daí, tudo isso vai virar uma competição pra ver de quem essa criança vai gostar mais. E enquanto o Sanji tá tendo uma crise, a Robin fica quieta. Ela não faz nenhum barulho, porque ela entende o problema antes mesmo de qualquer um. Afinal, uma criança ligada ao Luffy, gostando ou não, acaba virando um alvo do governo mundial. E a Robin sabe porque viveu isso. Ela foi caçada desde criança, perseguida, tratada como um perigo antes mesmo de entender o mundo. Então, sem avisar ninguém, ela muda sua postura. E se o bando caísse? E se o Luffy fosse capturado? E se essa criança precisar desaparecer no mundo? Infelizmente, a Robin sempre pensa nos piores cenários possíveis, mas faz isso com um sorriso no rosto. Ela cria planos silenciosos, rotas de fuga, identidades alternativas e pensa em lugares onde ninguém procuraria essa criança. E diferente dos outros, ela não protege com força, mas sim com informação. E ela toma uma decisão definitiva. Essa criança não vai crescer sozinha. Ela não vai ser caçada. Ela já viveu isso uma vez e não vai deixar essa história se repetir. E quando o Super recebe a notícia de que o Luffy vai ter um filho, ele sabe exatamente qual é o seu papel. Ele vira o tio das histórias. Sim, todo mundo tem esse tio, que só ele sabe contar uma boa história. E vai ser o Soap que vai contar toda a trajetória do Luffy. Como funciona o mundo pirata, como aquele idiota de chapéu de palha enfrentou monstros muito maiores do que ele. E claro, o Soap conta do jeito dele. Ele diz que treinou o Luffy, que o chapéu de palha sempre se apoiou nele pra superar os obstáculos. Ele conta que salvou a Nami e o Sanji do Enel. Conta daquela vez que ele
ele tomou as dores do Luffy quando o Kuma apareceu. No fim das contas, o Usopp é o cara que transforma a lenda do Luffy em histórias que essa criança vai ouvir e acreditar, mesmo que nem todas sejam exatamente como aconteceu. Agora o Chopper não ia entrar em pânico, ele ia entrar no modo estudo. A primeira coisa que ele ia fazer era voltar pros livros, todos os livros. Ele ia começar a reler tudo que ele sabe sobre pediatria, desenvolvimento infantil, gestação, porque na cabeça dele uma coisa é certa, vai ser ele quem vai fazer o parto da Hancock. E por causa disso, ele começa uma preparação extrema. Ele cria kits médicos exclusivos para essa criança, remédios adaptados, antídotos personalizados, tudo pensado especificamente pro filho do Luffy. Ele começa a colocar vitaminas na água, anticorpos no leite. Nada entra no corpo dessa criança sem passar pela rena falante. E ainda tem mais. O Chopper se especializa em nutrição infantil. Ele cria um cardápio completo. Ele calcula as calorias, as vitaminas e todos os nutrientes. Ele entrega tudo isso pro Sandy e deixa claro, esse cardápio precisa ser seguido à risca, porque o Chopper já decidiu que nada vai fazer mal a essa criança. O próximo é o Frank. E assim que ele descobre, a cabeça dele já começa a funcionar em outro ritmo. Porque uma criança no Sunny muda tudo. As portas, as escadas, corredores, impacto de batalha, seja o que for. Ele precisa começar a adaptar tudo. Ele deixa tudo mais seguro, mais resistente, mais preparado. Só que o Frank não para por aí, porque além de segurança, ele pensa em uma coisa muito clara. Essa criança precisa se divertir. O Frank começa a construir de tudo. Robôs, moto, submarino, tudo pra fazer essa criança rir. E sempre que sobra um tempo, ele tá lá, construindo alguma coisa nova, inventando mais uma ideia absurda. O objetivo dele é simples. Ele vai estar sempre transformando o mundo dessa criança em um lugar mais seguro, mais criativo e muito mais super. Agora o Brook tem uma ideia perfeita. Ele quer tocar violino todas as noites. Músicas clássicas, músicas bonitas, músicas de qualidade. Na cabeça dele, esse é o jeito ideal de fazer uma criança dormir. Só que a Hancock barra essa ideia na hora. Ela deixa bem claro que o filho dela nunca vai dormir olhando pra cara de um esqueleto. Só que o Brook não discute. Ele faz o que ele sabe fazer de melhor. Ele mostra as músicas que ele compôs, canções sobre o Luffy, sobre a jornada dele, sobre a linda história de amor que levou ao nascimento dessa criança. E aí não tem como, a Hancock cede. E em silêncio, o Brook lembra de algo que ninguém ali viveu com ele. Ele sabe exatamente como é ficar sozinho. E eu tô falando de estar literalmente sozinho. Ele sabe como é perder todo mundo. Sabe o que é atravessar o mundo sem ninguém ao seu lado. E ele faz uma promessa. Essa criança nunca vai passar por isso. Nem que ele tenha que morrer pra proteger ela. Só que aí, ele lembra que já tá morto. E solta aquela gargalhada clássica. E pra fechar o bando do Chapéu de Palha, a gente tem o Jinbe. E quando ele descobre que o Luffy vai ser papai, ele reage como sempre reagiu. Como o grande paizão do bando do Chapéu de Palha. O homem é mestre em dar conselho. Aquele que te faz chorar e repensar toda a tua vida. Assim como ele fez com o Luffy. E outra coisa, o Jinbe entende melhor do que ninguém o cuidado que se deve ter com as crianças. Ele lembra da própria terra natal, de como por muito tempo os adultos projetaram nas crianças toda a raiva que sentiam dos humanos. Crianças crescendo com ódio que não eram delas, carregando um peso que nunca deveriam ter tido. Por isso ele sabe que é preciso ter muito cuidado com tudo que essa criança vai ver no mundo, com o que ela vai ouvir e com tudo que ela vai aprender. E aí que o Luffy chama o nosso Jinbe e fala algo simples, mas que quebra o papudinho do grupo. O Luffy diz que quer levar o filho dele pra Ilha dos Homens Peixe pra brincar com a molecada. Ele quer que o seu filho conheça aquele lugar, que faça parte daquilo. E aí, meu amigo, o Jinbe desaba. Ele começa a chorar, porque aí ele percebe que o ciclo tá mudando, que essa criança não vai crescer carregando ódio. E em silêncio, o Jinbe entende. Esse aí não é só o filho do Luffy, ele é o símbolo de um futuro melhor pra todos eles, uma nova geração que vai crescer junta. Mas agora a notícia chegou no Vovô Garp, e a primeira coisa que bate é saudade. Ele lembra do Ace criança, do Luffy chorão, daquela época em que tudo parecia mais simples, antes de piratas, de guerras e tragédias. E é aí que ele se toca de uma coisa: ele não foi tão presente quanto deveria, e dessa vez ele quer fazer diferente. O Garp decide que vai fazer parte da vida dessa criança. Ele vai acompanhar, vai orientar e, claro, ele vai impedir que essa criança vire pirata. E o plano do vovô é bem simples. Ele vai falar mal de pirata. O Garp começa a falar das loucuras que o Luffy fez, das vezes em que ele quase morreu, das confusões absurdas que ele se meteu. Mas isso aí não dá muito certo, porque toda vez que ele tenta mostrar que o Luffy é um exemplo ruim, o olho desse moleque brilha e a curiosidade só aumenta. E aí, meu amigo, o Garp percebe que é tarde demais, porque quanto mais ele fala, mais divertido tudo aquilo parece. E no fim, o nosso bisavô entende que talvez ele não consiga mudar o destino, mas ele decide uma coisa com certeza: dessa vez ele vai estar por perto. Nem que seja brigando, nem que seja gritando, porque ele não vai mais perder uma criança. A próxima a receber essa notícia é a da Dan. E assim que ela descobre, essa vovó começa a chorar igual criança. Só que depois de desidratar, ela tem um plano. Afinal, se alguma coisa acontecer com o Luffy ou com a Hancock, essa criança vai virar um alvo. E ela sabe muito bem como criar
filhos de procurados do governo sem chamar atenção. Então na cabeça dela o plano é simples e prático. Se tudo der errado, essa criança vai desaparecer. Ela vai morar nas montanhas com ela, com outro nome, outra história, e vai ter uma vida normal o suficiente para não ser caçada. Ela sabe muito bem que não pode salvar o mundo, ela não tem força para isso, mas ela vai proteger essa criança até o fim. A Robin começa a dar ideias de como que isso tudo vai funcionar, e a Nami diz que o fundo Minha Palha Minha Vida existe exatamente para esse momento. Então a Dadan começa a ficar mais tranquila, e aí o Luffy chega para ela rindo, diz que ela não precisa se preocupar porque nada vai acontecer, mas ele diz que com certeza confiaria o seu filho a ela, e que ele não poderia ter uma avó melhor. E aí pronto, ela volta a chorar. A próxima é a Makino, e quando ela descobre que o Luffy vai ser papai, ela começa a sorrir, e ela começa a lembrar do Luffy criança, entrando no bar pedindo suco fiado, sempre dizendo que iria pagar quando se tornasse o rei dos piratas. Ela lembra daquele menino bagunceiro, sem dinheiro e sem noção nenhuma, mas com um sorriso que fazia todo mundo acreditar nele. Só que finalmente a ficha cai. Aquele menino cresceu, virou um homem, conquistou os mares, ele mudou o mundo, tá se casando com uma imperatriz rica e poderosa, sem falar que se tornou imperador, e agora vai ter um bebê. E nesse momento ela só consegue pensar em uma única coisa: quando é que esse moleque vai me pagar tudo que tá me devendo? E mais, agora é o filho dele que vai pedir suco no fiado. Se não fosse pelo Shanks, essa mulher aí já tinha falido. Mas não dá pra negar, a Makino sente muito orgulho do Luffy. Ela viu tudo começar, antes dos imperadores, antes das lendas. Ela percebe que o ciclo tá continuando. Antes era o Luffy sonhando alto demais, e agora vai ser o seu filho, crescendo no mundo que o seu pai ajudou a mudar. Mas falando em pai, a notícia chegou no Dragon, e esse homem fica em choque, não por causa da criança, mas porque ele descobriu que o Luffy vai participar da vida do filho. Ele vai estar presente, vai ensinar tudo o que ele sabe, e aí, meu amigo, isso acaba com o Dragon. Ele percebe que o Luffy tá fazendo exatamente o que ele não conseguiu fazer. O Dragon escolheu o mundo, escolheu a revolução, e escolheu se afastar para proteger o seu filho. Só que o Luffy escolheu o oposto. Ele escolheu estar perto, mesmo com o mundo inteiro contra ele. E isso aí dói mais do que bater o dedinho na quina da mesa. Ele começa a pensar em todo o risco político. Essa criança agora vai se tornar um alvo, uma possível arma nas mãos erradas. Só que ele percebe uma coisa: o homem que o Luffy se tornou. E mais que isso, que o Luffy conseguiu se tornar esse grande pirata sozinho, sem o seu pai para ajudá-lo. E mesmo sem dizer em voz alta, ele tá extremamente orgulhoso do Luffy. Assim como o Sabu, que assim que descobre a notícia, não consegue acreditar que vai ser tio, e por algum motivo isso pega ele completamente de surpresa. O Sabu lembra do Luffy como aquele bebê chorão, e agora esse mesmo moleque é o imperador dos mares, casado com a imperatriz de Amazon Lily, e prestes a ter um filho. E eu tenho que concordar com o Sabu, é completamente insano ver como o Luffy evoluiu. Ele começa a pensar no quanto tudo mudou tão rápido, no quanto o tempo passou, e no quanto o Luffy cresceu. Se antes ele lutava contra o governo mundial por um ideal, agora ele luta por algo muito mais concreto. Ele decide que vai acabar com esse sistema de vez, não só pelo Luffy, mas para que o seu filho possa crescer em um mundo verdadeiramente livre. Porque dessa vez, a luta não é só por revolução, a sua luta vai ser pela família. O próximo a descobrir essa notícia é o Shanks, e quando ele descobre que o Luffy vai ter um filho, esse homem aqui só falta ter um infarto, não pelo Luffy em si, mas por quem vai ser a mãe. Ele começa a se perguntar se é mesmo possível, se o Luffy realmente conseguiu conquistar a boa Hancock, a mesma Hancock que odiava os homens, na mesma Amazon Lily que vivia isolada do mundo, a mesma ilha que rejeitava qualquer influência externa. O Luffy, o caloteiro do suco, conseguiu mudar a cultura de Amazon Lily? Será mesmo que isso é possível? E isso aí, meus amigos, faz o Shanks parar e pensar pela primeira vez com seriedade que talvez aquele garoto impulsivo tenha se tornado um líder estrategista do jeito mais improvável possível. Enquanto isso, do lado dele, o Yasop reage de outro jeito. Ele começa a gargalhar e fica todo emocionado. Ele fala que o Luffy sempre foi o filho que ele nunca teve e que agora ele sente como se fosse avô. E falando em avô, quando o velho Rayleigh descobre essa notícia, ele começa a rir. O homem que já viu eras inteiras passarem diante dos seus olhos nunca imaginou que estaria vivo pra testemunhar alguma coisa assim. E o mais estranho pra ele não é o Luffy ter um filho, é o Luffy escolher ficar. Afinal, ele sabe exatamente o que significa uma criança nascer com sangue dos dedos. Mas quando ele descobre o nome, quando a Shaki diz pra ele que o bebê se chama Monkey D. Roger Jr., o Rayleigh desaba. O homem que quase nunca chora desaba igual eu, quando você não deixa o like no vídeo. Ele sabia o quanto seu aluno admirava o seu ex-capitão, mas isso é diferente. Isso mostra o quanto Roger ainda tá vivo. E aí ele parte imediatamente pra Amazon Lily. Porque se existe um momento na história que ele não vai perder por nada, é o nascimento daquele que carrega o nome do seu melhor amigo. Mas agora se segura aí, porque a notícia chegou no Bartolomeu. E acredite, até a Hancock sentiu o clima mudar. Ele sempre foi fã do Chapéu de Palha, sempre idolatrou o Luffy, mas agora é
diferente, porque esse aqui não é só o filho do Luffy, esse aqui é o herdeiro do maior pirata da história. Ele é o sucessor do rei, é o novo sol que vai iluminar todos os mares. E aí o Bartolomeu perde completamente o controle. Ele se ajoelha, chora, desmaia, faz um altar improvisado e jura fidelidade ao bebê que nem nasceu ainda. E a Hancock, claro, fica completamente irritada. O Zoro quer bater nele, o Sandy quer expulsar ele da ilha a qualquer custo, mas o maluco do Luffy tá rindo achando tudo isso hilário. O Bartolomeu jurou que vai ser o escudo que vai proteger essa criança a qualquer custo. E enquanto toda essa loucura tá acontecendo lá em Amazon Lily, a notícia se espalha pelo mundo. Os povos de todos os cantos começam a seguir pra ilha, não pra uma guerra, mas pra conhecer o filho do Libertador. A Vivi não vem apenas como uma amiga, ela vem representando um reino inteiro, o povo do deserto que teve o seu trono salvo por um pirata. Lá em Skypiea, o povo do céu também decide descer, não porque foram convidados, mas porque até os povos esquecidos pelo mundo reconhecem o nascimento do filho do pirata que libertou o céu inteiro. E lá do fundo do mar, meus amigos, o rei Netuno e a princesa Shirahoshi se movem pra Amazon Lily. Eles vêm testemunhar o nascimento do filho do homem que salvou a ilha. E mais que isso, essa relação mostra que os humanos e os homens-peixe não precisam mais viver separados. O reino de Dressrosa também tá se dirigindo à Amazon Lily. O rei Riku chega acompanhado do Kyrus e da Rebecca. Afinal, foi o Luffy quem salvou a sua família, salvou seu país e devolveu a liberdade a um povo inteiro que vivia sorrindo por obrigação. E claro, uma caravana cheia de samurais chegam em Amazon Lily. O Momonosuke vem como Shogun, a Yamato vem como companheira. E eles não vêm apenas conhecer uma criança. O país que vivia isolado agora tá confraternizando com várias partes do mundo, fazendo alianças e abrindo de vez os portões do país. E meus amigos, é nesse momento que o mundo de One Piece muda. Reinos que antes estavam isolados, agora se encontram no mesmo lugar. Povos que nunca dividiram a mesma mesa, agora estão brindando juntos. Reinos do céu, do mar e da terra estão reunidos por causa de um pirata. E quando eles levantam um copo para brindar e perguntar para o seu rei o que vai acontecer agora, o Luffy diz que esse moleque é o seu maior tesouro e que agora ele vai criar um mundo onde todos vão poder viver juntos. Sim, meus amigos, o governo mundial nunca teve tanto medo do Luffy quanto agora. Não por causa de força, de haki e nem por aquele D no seu nome, mas porque sem perceber, esse sem noção com o chapéu de palha fez algo que ninguém antes conseguiu. O Luffy não tentou destruir o sistema, ele mostrou que o mundo funciona muito melhor sem ele. E no fim das contas, o verdadeiro medo do Imo nunca foi o Luffy, mas sim tudo que começou a existir depois dele. E é por isso que o Mugiwara se tornou o único homem capaz de derrotar o governo mundial. Agora, se você quiser saber como que esse pirralho, que começou toda a sua jornada só com uma canoa e um chapéu de palha, conseguiu se tornar o maior pesadelo do governo, já clica nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo, foi muito divertido de fazer. E não esquece, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.